A história está aqui hoje em Manaus, capital do Amazonas, no Brasil. E hoje nós temos uma história muito interessante por aqui. Vem comigo! Manaus é a capital do estado do Amazonas, é a 10ª cidade mais populosa do Brasil e a 6ª maior mancha urbana do país. Sua região metropolitana, com mais de 2,8 milhões de habitantes, é a 11ª mais populosa do país. A cidade possui um forte caráter multicultural, atraindo imigrantes e turistas de diversas nacionalidades. Localizada no centro da maior floresta tropical do mundo, é uma metrópole regional que exerce significativa influência no norte do Brasil, especialmente na Amazônia Ocidental, seja no ponto de vista ambiental, cultural ou econômico. Estamos aqui no Rio Negro, o maior afluente do Amazonas. E logo aqui está o Porto de Manaus. Com a independência do Brasil em 1822, o Rio Negro mantém sua importância delimitando o território nacional e ajudando a criar uma identidade nacional entre as populações indígenas locais. Ao longo dos anos, a navegação a vapor foi implantada, otimizando o transporte de produtos da floresta. Hoje, o Rio Negro é crucial para a infraestrutura e o desenvolvimento da região norte, sendo usado para transporte de passageiros, turismo, principalmente pesca esportiva. O Porto de Manaus é considerado o maior porto flutuante do mundo. Atende os estados do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre e áreas do norte do Mato Grosso. Foi projetado por ingleses e inaugurado em 1907, quando a cidade vivia o auge do ciclo da borracha. Atualmente é administrado pelo governo do estado do Amazonas, localizado à margem esquerda do Rio Negro, a uma distância de 13 quilômetros da confluência com o rio Solimões. O Porto de Manaus constitui a principal entrada para o estado do Amazonas. Sua estrutura permite receber vários navios de qualquer tamanho, mesmo durante as grandes vazantes. A ponte jornalista Felipe Dal, inaugurada em 24 de outubro de 2011, é a única ponte que atravessa o trecho brasileiro do Rio Negro. É a maior ponte fluvial estaiada do Brasil, com 3,6 quilômetros de extensão, conectando Manaus a Iranduba e tendo grande importância econômica e social para a região. As obras do Porto de Manaus tiveram início em 1902, em solenidade que contou com a presença do governador do estado, Dr. Silvério Neri. Foram realizadas por etapas. Aproximadamente 5 anos foram necessários para concluir as principais obras do porto. A explosão da borracha impulsionava cada vez mais o fluxo comercial e trazia grandes lucros para o Amazonas. Toda essa intensa atividade necessitava de um porto equipado com a melhor infraestrutura e tecnologia disponível na época para dar suporte ao escoamento do látex extraído na região que tinha como destino os grandes centros comerciais do mundo. O porto é um importante centro comercial para navios de grande porte que navegam pelo Amazonas, sendo o principal entroncamento de transporte de toda a bacia superior do Amazonas. As principais indústrias do Porto de Manaus incluem a fabricação de sabão, produtos químicos, equipamentos eletrônicos, além de construção naval, cervejarias e refinarias de petróleo. Diversas empresas de telefonia móvel possuem fábricas no Porto de Manaus, assim como outras grandes fabricantes de eletrônicos. A descoberta de petróleo na região traz grandes perspectivas de prosperidade e crescimento comercial para o porto. O Rio Negro é o maior afluente da margem esquerda do rio Amazonas. É o 7º maior rio do mundo em volume de água. Nasce no Planalto das Guianas, na Colômbia, liga-se ao Orinoco, rio da Venezuela e Colômbia, através do canal de Cassiquiare e banha Manaus, unindo-se ao rio Solimões e formando o rio Amazonas. Seus principais afluentes no Brasil são o Rio Branco e o rio Valpés. Anualmente, o nível do Rio Negro sobe vários metros entre junho e julho devido ao degelo nos Andes e às chuvas na Amazônia e abaixa até novembro. Em Manaus, o nível mais alto já registrado foi de 30,02 metros em 20 de junho de 2021. O Rio Negro e o Rio Solimões controlam as cheias e vazantes dos rios da bacia amazônica. Estamos indo conhecer o Boto Rosa. Eu tenho uma lenda sobre o boto que eu vou contar para vocês. Nos rios Negro e Solimões existem algumas espécies de boto. O boto cor-de-rosa é o mais comum na região, conhecido por sua cor rosa e tamanho, podendo chegar a 2,5 metros de comprimento.
O tucuxi é outra espécie encontrada nos rios da Amazônia, incluindo o Rio Negro e o Solimões. É menor que o boto cor-de-rosa e tem uma cor mais cinza. O boto boliviano também pode ser encontrado na região do Rio Solimões, especialmente na área do Alto Madeira, na Bolívia. O boto cor-de-rosa é o maior golfinho de água doce do mundo. Ele pesa cerca de 160 quilos, é um símbolo da Amazônia e é conhecido por sua cor rosa e seu comportamento curioso e amigável. Ele é um animal muito social e interativo, que gosta de se aproximar dos humanos e interagir com eles. Em alguns casos, os botos cor-de-rosas são conhecidos por se aproximar de barcos e até mesmo nadar ao lado deles. Ele também é muito curioso e gosta de explorar o seu ambiente, por isso se aproxima de objetos e pessoas para investigar e brincar. Além disso, o boto cor-de-rosa é um animal muito inteligente e capaz de aprender e de se adaptar a novas situações. Ele é conhecido por ser um dos mais inteligentes cetáceos do mundo. O boto cor-de-rosa é um dos cetáceos com dimorfismo sexual mais evidente, com os machos medindo e pesando entre 16% a 55% mais do que as fêmeas. Os adultos apresentam uma coloração rosada mais proeminente nos machos. Como outros cetáceos dentados, possuem um órgão chamado melão, utilizado para a ecolocalização. A nadadeira dorsal é pequena, mas é muito larga e as suas nadadeiras peitorais são grandes. Este recurso, juntamente com o seu tamanho médio e a falta de fusão nas vértebras cervicais, confere-lhe uma grande capacidade de manobra para navegar na floresta inundada e capturar suas presas. Tem a dieta mais ampla entre os cetáceos dentados, alimentando-se principalmente de peixes, mas completando com tartarugas e crustáceos. Na época das chuvas, se desloca para as áreas alagadas da floresta, onde há uma maior oferta de alimentos. Em 2011, foi classificada pela União Internacional para a Conservação da Natureza na categoria de espécies com dados insuficientes, devido à incerteza em relação ao número total da população, a sua tendência e o impacto das ameaças. Não é alvo de caça significativa, mas nas últimas décadas tornaram-se frequentes capturas acidentais em redes de pesca. Por sua coloração rosada, chama a atenção e é uma das espécies de golfinhos mantidas em cativeiro em vários aquários do mundo, principalmente nos Estados Unidos, Venezuela e Europa. No entanto, é de difícil manutenção e tem uma alta taxa de mortalidade em cativeiro. Além disso, o boto rosa é uma espécie importante para o ecossistema aquático da Amazônia, ajudando a manter o equilíbrio da cadeia alimentar e a saúde dos rios. A lenda do boto é uma lenda da região norte do Brasil, de origem indígena, sobre uma entidade mitológica, geralmente contada para justificar a gravidez de uma mulher solteira. Segundo a lenda, durante as festas juninas, o boto rosado aparece no festejo transformado em um rapaz elegantemente vestido de branco e sempre com um chapéu para cobrir a grande narina, que não desaparece de sua cabeça com a transformação e seduz as jovens solteiras. Esse rapaz seduz as moças desacompanhadas, levando-as para o fundo do rio e, em alguns casos, as engravidando. Por essa razão, quando um rapaz desconhecido aparece em uma festa usando um chapéu, pede-se que ele o tire para garantir que não seja um boto. Daí deriva o costume de dizer, quando uma mulher tem um filho de um pai desconhecido, que ele é filho do boto. A lenda do boto é frequentemente associada à realidade social da região amazônica, como uma forma de encobrir ou camuflar casos de violência e abuso sexual, especialmente contra crianças e adolescentes. A narrativa folclórica que descreve o boto transformando-se em um homem galanteador que seduz mulheres e engravida é usada simbolicamente para justificar a paternidade desconhecida ou a violência sexual, transferindo a culpa do agressor humano para uma entidade mitológica. A lenda foi contada no cinema no filme Ele, o Boto, de 1987, com Carlos Alberto Risselli no papel principal. Na telenovela A Força do Querer, a protagonista Ritinha era segundo a sua mãe Edinalva, filha do Boto. Em 2021, Victor Sparapani atuou como Boto Rosa na primeira temporada da série Cidade Invisível. A conservação do boto cor-de-rosa é importante para a manutenção da biodiversidade da Amazônia e para a proteção do ecossistema aquático. É necessário tomar medidas para reduzir as ameaças à espécie, como a poluição, a destruição do habitat e a caça acidental. É fundamental respeitar o boto cor-de-rosa e o seu habitat, evitando alimentá-los, pois isso pode alterar o comportamento deles e aumentar o risco de encontros perigosos. Precisamos apoiar as organizações que trabalham pela conservação da espécie e do ecossistema aquático da Amazônia.
encontro das águas do rio Solimões com o Rio Negro. Eles não se misturam e eu vou contar para vocês por que eles não se misturam. O encontro das águas é a confluência entre o Rio Negro de águas escuras ou águas negras e o rio Solimões de águas claras e arenosas ou águas barrentas. As águas dos dois rios correm lado a lado sem se misturar por uma extensão de mais de 6 quilômetros. É uma das principais atrações turísticas da cidade de Manaus. Esse fenômeno acontece em decorrência da diferença entre a temperatura e densidade das águas e ainda a velocidade de suas correntes. O Rio Negro corre cerca de 2 km por hora a uma temperatura de 28 graus, enquanto que o Rio Solimões corre de 4 a 6 km a uma temperatura de 22 graus. O encontro das águas é um símbolo da região amazônica e atrai turistas de todo o mundo. Fenômenos como esse ocorrem em alguns rios da Amazônia devido a fatores geológicos, climáticos, termais ou até mesmo o tamanho ou a acidez dos rios. No entanto, o encontro das águas mais famosos e impressionantes são mesmo da Amazônia, com o do Rio Negro e o Rio Solimões, que formam o Rio Amazonas. Mas é sempre interessante saber que esse fenômeno não é o único da região. As águas do Rio Negro são escuras devido à decomposição de matéria orgânica, enquanto as do Rio Solimões são mais claras e barrentas, com sedimentos. Esse local é um exemplo da rica biodiversidade da Amazônia, com os dois rios tendo ecossistemas diferentes e sustentando uma variedade de vida aquática. Além disso, o encontro das águas oferece passeios de barco para observar o fenômeno de perto, permitindo que os visitantes apreciem a beleza natural do local. O contraste das águas é um prêmio para fotógrafos que capturam a divisão visível entre as águas escuras e claras. O encontro das águas pode ser observado durante todo o ano, mas é mais visível durante a estação seca, de julho a novembro, quando o nível do rio está mais baixo. O local é importante para a navegação fluvial na região. Em homenagem a esse fenômeno, o arquiteto Oscar Niemeyer elaborou um projeto de monumento ao encontro das águas para Manaus, sendo um de seus últimos trabalhos. Bom, gente, por hoje é só. Mas não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar. Porque a história está aqui. Beijos!